Seja bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. É bom estarmos na casa do Senhor. Como vocês sabem, nós estamos nessa nova série de mensagens em Hebreus 11, uma nuvem de testemunhas. E semana passada, o pastor Álvaro nos abençoou com a mensagem sobre Abel e sobre Enoque, fé para agradar a Deus. E nessa noite, eu quero meditar com você sobre dois outros personagens que essa passagem nos apresenta. E o tema da nossa mensagem é fé para viver o invisível. E eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Hebreus 11, versículos 6 a 12. Você já sabe, eu vou pedir para você levantar a sua Bíblia, se você trouxe a sua Bíblia. Levanta com orgulho a palavra de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ler juntos Hebreus 11, de 6 a 12. A passagem dos heróis da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, versículo 8, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Versículo 10, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia do mar. Amém. Já comentamos, já conversamos, já meditamos sobre a fé que agrada a Deus. E a fé que agrada a Deus, como o versículo 6 já diz, é a fé que busca por Ele. Não é uma fé em coisas, não é uma fé em pessoas, não é uma fé vã, não é uma fé que a gente coloca em situações em que a gente vai se decepcionar, com certeza. A palavra do Senhor declara que a nossa fé, ela não é em vão, que a nossa esperança não nos causa vergonha. A palavra do Senhor declara que a nossa fé é uma fé que deve buscar pelo Senhor. Mas, pastor, o que isso significa? Fé é uma fé que crê, uma fé que sabe, uma fé que busca, uma fé que obedece, uma fé que persiste, uma fé que é recompensada. A nossa fé é muito mais do que simplesmente acreditar. Fé é muito mais do que dedinho cruzado, tomara que aconteça. Fé é saber em quem eu tenho crido, é saber as promessas do meu Deus, é saber quem é o meu Deus. Porque é isso que Hebreus 11, 6 começa a nos dizer. Nós precisamos saber quem é Deus. Nós precisamos saber que Ele existe e que Ele é recompensador, galardoador daqueles que o buscam. E aí chegamos a partir do versículo 7, que fala de Noé e depois fala de Abraão, homens que viveram pelo que eles não podiam ver. Homens que viveram, responderam ao chamado do Senhor, para viver coisas, para entrar em lugares que eles sequer conheciam, que eles sequer poderiam vislumbrar. É muito interessante porque quando a gente pensa no invisível, coisas que não se pode ver, parece algo tão difícil, parece a gente olha e a gente fala, Senhor, que fé desses homens, e realmente que fé desses homens, por viverem por algo invisível. Mas a minha pergunta para você é, você sabe como vai ser o seu dia de amanhã? Você por acaso consegue me dizer, desde já, descrever como vai ser a sua semana? O pastor Álvaro acabou de dar os avisos, nós sabemos da programação, sabemos o que a igreja está se programando. Agora, o que exatamente vai acontecer ao longo da semana, Jesus Cristo pode voltar agora.
E a programação muda completamente, glória a Deus. Nós não sabemos o que nos espera. Lucas 12, versículos 25 a 26 diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida, visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena? Por que se preocupar com o restante? Muitas vezes a gente gosta de encontrar segurança nas coisas que nós vemos. Mas eu sei pastor, eu sei da minha condição financeira hoje. Pastor, eu sei exatamente como eu estou com a minha esposa, como eu estou com a minha família, eu sei exatamente onde está a minha fé hoje. Ótimo. Mas a vida cristã não é uma vida parada. A nossa fé, não é uma fé morta. Porque a palavra do Senhor declara que nós temos misericórdias que se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã. O que significa que Deus tem algo novo para a minha vida, para a sua vida, a cada manhã. Significa que daqui a algumas horas, quando for segunda-feira, Deus tem novidade para a sua vida. E a pergunta é, se você não pode sequer adicionar uma hora à sua vida, uma coisa, de acordo com a palavra do Senhor, tão pequena, por que se preocupar com o restante? Não se atenha à falsa segurança do conforto. Isso aqui é o que eu conheço, isso aqui é o que eu sei, isso aqui é minha zona de conforto, eu vou ficar preso aqui, e se Deus quiser mover na minha vida, vai ter que ser no meio da minha zona de conforto. Não se atenha a isso em nome de Jesus. Nós vemos aqui exatamente Noé, Abraão, homens que estavam vivendo confortavelmente, que estavam tendo a sua vida cotidiana, a partir do momento que Deus chama. E Deus anuncia coisas que eles não conheciam. Seja chuva, que nunca havia chovido antes. Pastor Álvaro, quinta-feira, disse muito bem aqui que exatamente saía vapor da terra, era outra atmosfera, era outro ecossistema. Ou então Abraão, sai de Ur, sai da onde você conhece, sai da onde você conhece as pessoas, as famílias, os amigos, e vai para um lugar desconhecido. A gente se prende tanto à nossa zona de conforto, a gente se prende tanto ao que a gente já conhece. Certa vez estávamos eu e Isabela assistindo a um documentário no Netflix, do Pelé, inclusive. E falava que até os 17 anos Pelé achava que o único país que existia no mundo era o Brasil. Que o mundo inteiro era o Brasil. E nem o Brasil, Santos. Desculpa, eu sou carioca, você sabe como é que é carioca com São Paulo, desculpa, pastor Elaine. Mas Santos, o mundo inteiro era Santos. Quantos de nós, talvez aqui nessa noite, nós estejamos pensando, tudo que Deus tinha para fazer na minha vida, Ele já fez. Tudo que Deus quer fazer na minha vida é isso aqui, é nesse quadradinho, nesse 4x4 aqui que eu vivo, e é isso aqui que Deus vai fazer. Quantos de nós não passamos todos os nossos dias, não passamos a nossa semana planejando, sempre batendo na mesma tecla, sempre fazendo a mesma coisa, tantas vezes sem sequer pedir, ou pensar, ou perguntar, Senhor, qual é a tua vontade? Tem tanta gente que simplesmente diz, vou fazer isso. Eu quero ler uma passagem com você, Tiago 4, versículos de 13 a 15. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. E continua, o que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. Não levanta a mão, até porque a ideia não é expor ninguém. Mas quando foi a última vez que você fez essa oração? Se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. Quando foi a última vez que você traçou planos e apresentou a Deus? Senhor, está aqui. Isso é o que eu acho, isso é o que eu penso, isso é o que eu planejo. Mas tu sabes.
E eu quero a tua vontade. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos. Se Ele não quiser, não farei. Se Ele não quiser, não viverei. E glória a Deus por isso. Entenda, querido. Muitas vezes o que nós vemos se torna uma coisa tão cotidiana, normal, que aquilo para nós se torna o nosso mundinho inteiro. O que a Bíblia está dizendo é exatamente o oposto. As coisas que você vê, as coisas que talvez te atraiam, as coisas que os teus amigos dizem que, não, olha só, eu te garanto que se você fizer isso aqui, olha, você vai, melhor coisa. Se você beber um pouquinho, se você pegar a menininha, se você sair, contatinho, X, Y, Z, é a melhor coisa que tem. Está aqui, ó, todos os seus colegas estão te dizendo. O que a Bíblia está dizendo é, você não sabe como vai ser seu dia de amanhã. Por que você está fazendo planos? Por que você está se convencendo que essa é a sua vida? Em nome de Jesus, troque a incerteza dos seus planos pela certeza da fé. Eu acho que você não entendeu, vou falar mais uma vez. Troque a incerteza dos seus planos pela certeza da fé. Porque, querido, o crente não tem por que viver ansioso. Não é verdade? Pensa comigo. Eu sei que o meu Deus pode todas as coisas, amém? Eu sei que nada foge ao controle do meu Deus, amém? Eu sei que o meu amanhã pertence a Ele, amém? Então, para que eu vou ficar ansioso? Para que eu vou viver com medo? Para que eu vou limitar a ação de Deus na minha vida? A fé, mais uma vez, não é torcer, não é tomara, dedinho cruzado. A fé é saber. E quando eu sei, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que a minha vida está nas mãos do meu Deus. Eu tenho certeza que nada foge do controle dEle. Eu tenho certeza que Ele sabe o que Ele está fazendo com a minha vida. Eu tenho certeza que Ele sabe muito mais do que eu sei. Alguém aqui já teve a vida completamente transformada pelo Senhor? Acredito que todos nós aqui. Glória a Deus por isso. Ele sabe o que Ele está fazendo. A gente vivia num caminho e Ele fez isso aqui. Ó. Muda, transforma, faz novo, faz o melhor. É isso que Ele faz. Troque a incerteza do que se vê pela certeza do invisível de Deus. Porque, querido, presta atenção, olhe para mim. Ninguém vive pelo ontem. Você não trabalha pelo ontem. Você trabalha para amanhã receber o seu salário, pagar suas contas, comprar uma viagem, ou seja o que for. Ninguém estuda pelo ontem. A gente estuda para amanhã poder ter melhores oportunidades. Ninguém faz nada pelo ontem. Você não se casa porque ontem você era solteiro. Você se casa na esperança de ter um casamento abençoado, de ter uma família na presença do Senhor. Todos nós vivemos pelo amanhã. Todos nós já vivemos por coisas invisíveis que nós ainda não vemos, não conhecemos. Tem algo melhor do que saber que Deus está no controle de tudo isso? A certeza de que o meu invisível, o meu futuro, o que eu ainda não conheço, pertence ao Senhor e vai ser o melhor, porque isso é o que Ele faz. Deus não faz mais ou menos. Deus não recicla, Ele faz novo. É isso que Ele faz. Por tantas vezes nós vemos na palavra do Senhor Ele falando das coisas novas que Ele está fazendo. Muitas vezes não são nem coisas que Ele vai fazer, são coisas que Ele já está fazendo. Jeremias 29:11, talvez você saiba recitar de cor uma passagem tão conhecida, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Os planos do Senhor, outras passagens dizem os pensamentos do Senhor, o que Ele tem no seu coração para mim e para você, de fazê-lo prosperar. E não de lhe causar dano, de lhe dar esperança e um futuro. Cutuca com a pessoa que está do seu lado, fala para ela, Deus tem um futuro para você. Deus quer te dar esperança. Fala com fé, Deus quer te dar esperança. Agora vira para quem está atrás de você e fala, Deus quer te fazer prosperar. Quem está no fundo fala para frente, tá, gente, por favor.
O pessoal vai ficar falando com o diácono Rafael lá na porta. É isso. E a gente precisa sim falar isso um para o outro, a gente precisa sim se lembrar dessas coisas. Por tantas vezes a vida acontece e a gente fica cabisbaixo. Ai, o que vai acontecer agora? O que vai ser? Eu conheço os planos que eu tenho, diz o Senhor. Você pode ter planos, trace seus planos. A palavra do Senhor diz que no seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige, ordena os seus passos. Então trace planos, mas entregue para Deus. Não tente forçar os seus planos para Deus. Deus, mas olha, é isso aqui. Deus, já te falei estou há anos, Deus. A gente está nessa, vai e volta, vai e volta. Tadinho, você está indo e voltando sozinho, porque Ele conhece os planos. A gente acha que sabe. A gente projeta, a gente pensa, imagina. Senhor, a gente está aqui nesse vai e volta, nesse bate e rebate há tantos anos. Já te falei, esse aqui é o melhor plano. E eu sei o melhor plano. Eu não posso adicionar uma hora à minha vida. Eu amo essa passagem porque ela fala, pelo tanto de se preocupar, você não consegue adicionar. É verdade, se eu me preocupar muito, na verdade eu estou tirando horas da minha vida. Eu estou perdendo qualidade de vida. Eu estou vivendo estressado, estou vivendo ansioso. O crente não tem razão para estar ansioso. Se você lida com ansiedade no seu dia a dia, declare isso. Eu não tenho razão para estar ansioso. Eu sei o Deus em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Deus conhece os planos. Eu sei que o meu Deus vai fazer, porque Ele promete, Ele não volta atrás, porque Ele não é homem para que mude de opinião. Eu não tenho por que andar ansioso. O crente não tem razão para desespero. Desespero, querido, é lá fora. Desespero é no mundo, em que a pessoa sai de casa e não sabe o que vai acontecer. A gente também não sabe, mas a gente sabe que o pior que pode acontecer nos leva para o céu. O pior que pode acontecer, eu chego na glória. Certa vez eu tenho uma tia-avó, que ela quando fez 80 anos de idade pulou de paraquedas. Já contei essa história aqui. E a família muito preocupada, mas mãe, tia, avó, o que vai acontecer? Você vai pular de paraquedas? Ela falou, meu filho, pior coisa que pode me acontecer é o paraquedas não abrir, eu bato no chão e quico para a glória. E é isso, o que pode te acontecer? O que o mundo pode fazer com o crente? Nada, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ai, pastor, mas está tão violento, os anjos do Senhor estão ao seu redor. Ai, pastor, mas a insegurança financeira. Deus é Jeová Jireh, o Deus que provê. Eu vou andar ansioso? Eu vou andar preocupado? A minha vida pertence ao Senhor. Você pode dizer amém? Amém. Você pode declarar isso alto? A minha vida pertence ao Senhor? 2 Timóteo 2,19 declara, o firme fundamento de Deus permanece inabalável. E selado com esta inscrição, o Senhor conhece quem lhe pertence. E afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Você pertence ao Senhor? Ele te conhece. Pastor, mas e aí? Deus me conhece. Você não entendeu ainda que o Deus criador de todas as coisas, o Deus que chama as estrelas pelo nome, o Deus que é o início, meio e fim, o Deus que sabe toda a sua história, te conhece. E porque Ele te ama, Ele já escreveu, Ele já tem preparado os planos que vão satisfazer a sua alma. Você consegue entender isso? Hoje, na classe dos jovens, nós estávamos falando, Salmo 23, quando fala das águas calmas, as águas tranquilas. E a Bíblia nos levou uma referência, uma Bíblia de estudo nos levou uma referência a um outro salmo que diz que, Senhor, os teus rios de vida me levam ao que o Senhor me receba em glória. Glória a Deus, é isso que Deus faz. Ele conhece quem lhe pertence. Entrega a sua vida a Jesus. Se você está na dúvida, se você está, eu não sei, a iniquidade parece tão boa, o prazer momentâneo me puxa de tal forma. O que você quer? Você quer um prazer, um êxtase momentâneo que vai te levar para o inferno?
que vai te levar a culpa, a peso? Ou você quer que o Deus Criador de todas as coisas desenhe o melhor caminho para a sua vida? É tão fácil, é uma decisão tão simples. O Senhor conhece quem lhe pertence. Quando Deus chamou Noé, Ele conhecia Noé. Quando Deus chamou Abraão, Ele conhecia Abraão. Se Deus te conhece, pode ter certeza, Ele tem te chamado, Ele tem te guiado. Se a gente tem dado ouvidos, aí depende de mim. Se eu tenho me afastado da iniquidade e corrido para os braços de Deus, você tem ouvido, eu tenho ouvido. Eu sei em quem eu tenho crido. O problema é que a iniquidade, quando a gente não se afasta dela, ela nos separa, ela nos esfria, a gente fica distante, a gente fica ranzinza, a gente fica, não aguento mais isso, só fala de Jesus. Tem tanta gente que odeia a igreja, tem tanta gente que odeia o nome do Senhor, tem tanta gente que arruma desculpa para criar confusão, tem tanta, não falou comigo hoje, eu vou embora. Querido, o Senhor conhece quem lhe pertence. O Senhor sabe quando Ele abriu aquela porta e você entrou aqui, o Senhor sabia exatamente que você precisava estar aqui, para ser cuidado, para ser amado, para ser investido, para receber toda a sabedoria e conhecimento que os nossos pastores têm para passar, para receber poder como nós temos recebido, visitações de Deus neste lugar, curas, livramentos, restauração. Deus tem feito tantas coisas aqui, e que privilégio nós vivermos isso. Que privilégio, você sabe como você chegou aqui. Que privilégio é todos nós estarmos aqui. E as pontes que Deus usou para nos trazer a esse lugar. O Senhor conhece quem lhe pertence e Ele sabe exatamente do melhor lugar para nós estarmos. A palavra é clara, não há lugar melhor do que a casa do Senhor. Melhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. É um dia nos átrios do Senhor. Ele conhece. Ele conhece. Noé conhecia o Senhor e o Senhor confiou nele. O Senhor conhecia a Abraão e Abraão confiou nele. É interessante, não é? Porque a gente vê que Noé era o único homem justo, temente a Deus da sua geração. No mundo inteiro era Noé. O Senhor conhecia Noé. Ele passou uma missão. Noé, coisas que você ainda não conhece vão acontecer. O que eu estou te dizendo é, constrói um barco. Constrói uma arca. Que a água vai cair de cima. Você não sabe o que é isso, mas vai acontecer, confia em mim. E o Senhor confiou a Noé essa missão. Abraão foi chamado por Deus. E à medida que ele foi, sim Senhor, sim Senhor, sim Senhor, ele foi confiando mais, ele foi confiando mais. E cada vez que Deus falava, ele construía altares para que ele não se esquecesse. E ele confiou em Deus. Abraão confiou no Senhor, acreditou no Senhor. E isso lhe foi acreditado como justiça. Porque ele confiou, porque ele acreditou, porque ele viveu por ele. A gente precisa entender que quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente confia nele. E quanto mais a gente confia em Deus, mais a gente se abre, a gente se dispõe na presença dele. E aí Deus começa a confiar em nós. Chamados, e dons, e talentos, e coisas para colocarmos à disposição dele, para que o nome dele seja glorificado, e a gente vai fazendo isso, e é uma roda, e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, e nunca acaba, porque querido, Hebreus 11 vai falando da galeria dos heróis da fé, para chegar no versículo 1 de Hebreus 12 e dizer, e nós que estamos rodeados dessa nuvem de testemunhas, agora é a nossa vez. O que eles fizeram permanece. O que eles fizeram fala até hoje. A primeira mensagem foi exatamente sobre a oferta de Abel, que fala conosco até hoje. Agora é a nossa vez. Existe uma correlação entre fé, confiar e conhecer. Quando você aceitou a Jesus pela primeira vez, você não conhecia Jesus. Você confiou, eu vou. Alguma coisa está tocando em mim, alguma coisa está falando em mim, eu quero Jesus, eu quero Ele para a minha vida. E à medida que você tem esse passo de fé,
Você começa a ler a Bíblia, você começa a conhecer mais de Deus, você começa a conhecer mais das suas obras, das suas promessas, de tudo que Ele faz, de tudo que Ele é, e a sua fé começa a crescer, e a sua confiança cresce ainda mais, e é assim que a gente vive. É conhecendo mais a Deus, confiando mais em Deus, vivendo coisas maiores pela fé. Se você está estagnado na sua vida com Deus, você precisa conhecer mais a Deus. Você precisa confiar mais nele. Se a sua fé está meio morta hoje, você precisa conhecer mais a Deus. Você precisa orar e dizer: Senhor, fala comigo. Senhor, se revela a mim. Você precisa mergulhar na palavra de Deus e falar: Senhor, fala comigo. Eu sei que o Senhor é vivo. Fala comigo. Eu sei que a tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz. Muda a minha vida. Porque é assim que a gente cresce. É um constante buscar, é um constante desejo. Se nessa noite você não tem desejo, peça. Se nessa noite você não tem fome pela palavra de Deus, peça desesperadamente. Eu acredito que todo mundo aqui já tenha visto Titanic. É aquela cena pífia no final em que está a Rose e o Jack, aquela porta que é quase o tamanho desse palco, e a Rose fala: não tem espaço para você aqui, o cara morre afogado. Todo mundo sabe o que eu estou falando. Se você não sabe, porque tem muito tempo, talvez você não seja da sua geração, acabou de sair de novo no cinema, remasterizado, 30 anos, não estou ganhando nada com isso. Por que eu estou falando isso? Porque, querido, talvez você nessa noite esteja afundando. E você precisa de alguma coisa para te salvar, alguma coisa para te manter acima da superfície. Palavra de Deus. Se você nessa noite você está se afundando nas suas dívidas, você está se afundando nos seus problemas, nas suas dúvidas, nos seus questionamentos, se a sua fé está morrendo, está aqui a sua salvação. Está aqui. É aqui que você encontra Jesus Cristo. É aqui que você conhece Jesus Cristo. E quanto mais você conhecer, mais você vai confiar. E mais fé você vai ter. E coisas maiores você vai viver. Porque nós começamos com essa passagem hoje. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem crê nele precisa saber que ele existe. E ele é recompensador daqueles que o buscam. Quanto mais você buscar a Deus, mais você vai ser recompensado. Fala isso para a pessoa do seu lado. Quanto mais você buscar a Deus, mais você vai ser recompensado. Fala para a pessoa do outro lado. Eu quero que você fale isso pelo menos 3 vezes, para ficar bem fixo na sua cabeça. Eu estou vendo quem falou pelo menos 3 vezes, hein? Hebreus 11:7, pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por um santo temor, não é medo, é um temor que vem pela fé, é um temor que vem por conhecer a Deus, porque ele foi avisado, ele sabia: esse é Deus, eu preciso fazer alguma coisa, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo, e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Por causa da fé, porque ele sabia quem Deus era, ele reconhecia a voz do Mestre, movido por santo temor, construiu uma arca, salvou a sua família. Pela fé, Abraão, versículos 8 e 11, quando chamado, obedeceu e dirigiu seu lugar que mais tarde receberia como herança, embora nem soubesse para onde estava indo. Versículo 11, pela fé Abraão e também Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Um homem foi chamado para algo que nunca havia acontecido na vida e salvou a sua família. Outro homem foi chamado para ir a um local que ele não sabia onde era, e Deus lhe deu uma família. Quando você responde ao chamado do Senhor, você pode ter certeza, Ele vai te abençoar. Você pode ter certeza, Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar da sua casa, Ele vai cuidar da sua família, Ele vai cuidar dos seus. Porque foi isso que Ele fez. Eles receberam poder. Poder, só Deus tem, só Deus pode dar. Eles receberam poder de Deus para conceber um filho. Noé jamais construiria um barco no meio de uma terra seca, mas Deus disse, ele obedeceu e Deus deu livramento para toda a sua família. Obedeça ao Senhor,
Responda ao chamado dele. Esteja próximo dele para ouvir a sua voz. E você vai ver o que ele vai fazer. Você vai ver as bênçãos que ele vai te conceder. O poder que ele vai te dar. Os livramentos que ele vai te dar. A mão dele sobre a sua vida. Porque o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Ele recompensa aqueles que fazem a sua vontade. Aqueles que o buscam de todo o coração. Nessa noite, decida em nome de Jesus, eu vou buscar a Deus. Eu vou buscar o invisível que Ele tem para mim. Eu vou buscar as coisas que eu sequer tenho ideia do que Ele vai fazer. Mas está na mão dEle, Ele vai fazer. E eu acredito, eu creio, eu vou atrás disso. Senhor, queridos, eu costumo dizer, eu quero tudo que Deus tem para mim. Eu quero tudo que Deus tem para mim. Ah, mas você não sabe o que é, não. Mas eu quero, porque eu confio nele, porque eu sei que ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu quero tudo que Deus tem para me dar. João 4:23, os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Você está fraco? Tem força aqui nessa noite para você. Os olhos do Senhor estão sobre este lugar, sobre a sua vida, para fortalecer aqueles que dedicam totalmente o seu coração. Então decide no nome de Jesus, não mais um coração dividido, mas um coração totalmente entregue a Ele. Coração dividido não recebe o fortalecimento do Senhor. Coração dividido sequer reconhece o que Deus está fazendo. Abre o seu coração, decide por Ele. E Salmo 37:5, eu amo essa passagem. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Confia o teu caminho ao Senhor, entrega. Você acha que Noé não tinha planos? Você acha que Abraão não tinha planos? Abraão era bem sucedido, ele teve que mover com toda a sua equipe, com todos os seus funcionários. Noé foi ridicularizado por anos enquanto construía aquela arca. Você acha mesmo que eles não tinham nada melhor para fazer? Mas eles entregaram o caminho deles ao Senhor. Falaram, Senhor, o meu plano era aqui, mas o Senhor chegou, faz a tua vontade. Só me diz o que eu tenho que seguir. Só me diz o que eu tenho que fazer. Considere feito. Em nome de Jesus, que essa seja a nossa posição nessa noite. Senhor, eu tenho planos. Senhor, eu tenho sonhos. Mas faz a tua vontade. Não a minha vontade. Faz a tua. Eu vou entregar o meu caminho ao Senhor. Eu vou confiar no Senhor. E o mais, Ele vai fazer. Outras versões dizem, e Ele vai agir. E quando Ele age, quando Ele move, é inegável. Quando Ele age com poder. Quando Ele se levanta, quando Ele faz nas nossas vidas, Ele transforma a nossa vida, Ele transforma a nossa história. Se você quer ter a sua vida transformada, mas pastor, eu já sou crente, amém. Deus continua transformando quem é crente, querido. Deus continua fazendo coisas novas. Deus continua chamando para coisas maiores. Se nessa noite o seu desejo é viver coisas maiores, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Se quiser saber mais sobre nós, visite nosso site fronteira.church ou baixe nosso app Fronteira. Que Deus te abençoe.